Saúde News. Olá, está começando mais um episódio do Saúde News. E foi falado muito sobre o DIU, e descobrimos que não existe só o DIU de cobre, aquele fornecido pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Maravilha de DIU! Nesse episódio, a ginecologista Brunelly Galvão vai explicar melhor o que é o DIU, quais são seus tipos e seus benefícios. E aí, está gostando do nosso conteúdo? Comente aqui o próximo tema que você quer ouvir no Saúde News. Olá, Brunelly, bem-vinda novamente aqui no Saúde News. No encontro passado, você explicou para a gente tudo sobre o anticoncepcional. E se você não ouviu, depois desse episódio, vai lá e escuta. Tá muito legal. Mas voltando ao tema de hoje, várias entrevistadas elogiaram o DIU. Mesmo com tantos elogios, ainda o método é pouco utilizado pelas brasileiras. Segundo o dado do Ministério da Saúde, em 2022, apenas 1,9% das mulheres utilizam o DIU. A justificativa para essa porcentagem pequena é a falta de informação e muitas dúvidas sobre o método. A ginecologista Brunelly Galvão está aqui no Saúde News para tirar as principais dúvidas sobre o DIU. Para começarmos a conversa, poderia explicar melhor o que é o DIU? DIU é a abreviação para dispositivo intrauterino, que é um dispositivo de plástico que pode ser envolvido por cobre, no caso dos DIUs de cobre, ou cobre-prata, nos casos desse outro modelo de DIU, ou um DIU só de plástico que tem a liberação hormonal. Brunelly, a partir de que idade pode colocar o DIU? A menina ou a mulher pode colocar o DIU a partir dos 14 anos, que é quando a gente considera que você pode iniciar a vida sexual de forma consentida e decidindo sobre o seu futuro reprodutivo. E ela vai assinar os termos de consentimento, ser orientada sobre todos os métodos, de preferência, para que ela faça uma escolha consciente, e ela vai decidir se isso aquilo é o melhor para ela mesma. O DIU está indicado para qualquer pessoa que tenha necessidade de contracepção, de não engravidar, desde que ela entenda todos os prós e contras envolvidos. Ressalto aqui que a colocação do DIU só é permitida para as mulheres que não são mais virgens. Brunelly, agora eu queria saber quais são os benefícios em ter o DIU. O principal benefício do DIU é não ter que lembrar de tomar e a durabilidade, tanto que ele entra num guarda-chuva de métodos contraceptivos, são contraceptivos reversíveis de longa duração. Então, assim como ele tem o Implanon, que são métodos super eficazes e não precisam da rigorosidade de horário para funcionar. Todo método contraceptivo tem suas vantagens e desvantagens. Queria saber os malefícios do DIU. De malefício, o DIU não tem nenhum malefício direto, que pode acontecer uma má adaptação a alguns efeitos colaterais. No caso do DIU de cobre, se a pessoa tiver um sangramento intenso ou tiver uma expulsão, o que pode acontecer também com os DIUs hormonais. Com os DIUs hormonais, os principais efeitos colaterais são sangramento de escape, sangramento irregular e oleosidade na pele. A acne tem outros efeitos também que não são tão comuns. Pesquisando e ouvindo as entrevistadas, existem dois tipos de DIU. O DIU sem hormônio, que é o de cobre, e o DIU hormonal, Mirena. Quais são os benefícios do DIU de cobre? O que é fornecido pelo SUS? E o DIU hormonal? No caso do DIU de cobre, o principal benefício é que ele não tem hormônio, ou seja, ele não vai influenciar em nada, fora o aumento de cólica e fluxo, tanto o DIU de cobre quanto cobre e prata. E o DIU hormonal, ele diminui cólica e fluxo, tanto Calina quanto Mirena. O DIU de cobre, ele tem 99,4% de eficiência em seu uso perfeito e 99,2% em seu uso típico e pode durar de 3 a 10 anos, mas é necessário acompanhamento médico para a verificação do DIU. O DIU de cobre é indicado para as mulheres que não podem ou não querem utilizar hormônios. Já o DIU hormonal tem a eficácia de 99,7% e dura 5 anos. Também precisa de exames de rotina para a checagem do DIU. Vale ressaltar que é indicado para as mulheres que têm um fluxo menstrual intenso e mulheres que têm endometriose, porque diminui a cólica menstrual. Em geral, a gente recomenda uma revisão do DIU 30 dias depois da inserção
e se tiver tudo bem, essa mulher pode fazer revisões anuais. Não existe nenhum protocolo que mostre que fazer ultrassons de tempos em tempos, por exemplo, de 2 em 2, de 6 em 6 ou de ano em ano, aumente a eficácia ou impeça o DIU de sair do lugar. Então, o mais importante é a paciente ter uma autopercepção, perceber se o fio não ficou mais comprido no colo do útero, se não teve nenhuma cólica fora do período menstrual. Agora eu vou contar mais sobre os mitos do DIU. Separei aqui 5 mitos sobre o DIU, então vamos lá. O primeiro mito é muito comentado. Muita gente acredita que o DIU atrapalha na gravidez quando ele é retirado. Isso não é verdade. O DIU é um método contraceptivo reversível. Quando a mulher tira o DIU, a sua fertilidade se restabelece e é possível engravidar novamente sem dificuldades. O segundo mito, vou quebrá-lo agora mesmo. Para a colocação do DIU, não precisa do processo cirúrgico para ser inserido. Sim, a inserção do DIU deve ser no local hospitalar e deve ser realizada pelo ginecologista, mas não envolve cirurgia nesse processo. O terceiro mito, o DIU aumenta o risco de ter câncer. Isso não é verdade, isso é mito. Foi comprovado cientificamente que as substâncias liberadas pelo DIU apenas previnem a gravidez, somente. O quarto mito, o DIU aumenta a chance de contrair doenças sexualmente transmissíveis. Como eu falei aqui em cima, o DIU previne apenas a gravidez e vale destacar que o único método que previne doenças sexualmente transmissíveis é a camisinha, então utilize sempre o preservativo. E o último mito, o DIU não é um método contraceptivo abortivo. Ele age antes mesmo da fecundação. Ele impede que o óvulo seja fecundado pelo espermatozoide. E essas informações foram encontradas no site Biologia.net. E se você quer saber mais, acesse biologia.net. Obrigada, Brunelli, por mais uma vez participar aqui no Saúde News. Para conhecer mais sobre a ginecologista Brunelli, vá lá no Instagram e coloca @Brunelli Galvão, tudo minúsculo e sem o tio. E saiba mais em como melhorar sua saúde íntima, dicas e muito mais. Vão lá! E esse foi mais um episódio do Saúde News com a edição do técnico Dani Moura. E não deixe de seguir a gente, Saúde News, no Spotify e YouTube. É fácil de achar. Pesquise Saúde News Micaela Paiva com K e 2 L's, tanto no Spotify quanto no YouTube, que aparecerá. Até o próximo Saúde News! Saúde News.